Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Nos dois quadros anteriores, das semanas anteriores, nós falamos, num deles, sobre a morte, sobre o sentido da morte, sobre o medo da morte, como perder o medo da morte e assim por diante. No quadro seguinte, da última semana, falamos sobre uma mensagem deixada por um espírito que fora homenageado num discurso de Victor Hugo, o poeta. E nesse discurso, o poeta fala sobre o sentido da vida e da morte. E o espírito ao qual o poeta fez homenagem, uma jovem chamada Emily, resolveu manifestar-se quando Kardec lê esse discurso na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então falamos sobre a morte, sobre as comunicações a partir do plano espiritual, mostrando que esta morte não existe. Uma bela mensagem. E o discurso do poeta vale a pena ser lido, está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Então agora vamos falar da vida. Já que a morte não existe, vamos falar da vida. A vida é que tem sentido. A vida é que é real. Porque se a vida não fosse real, não teria sentido Deus. Não teria sentido a divindade. Não teria sentido Deus nos mandar o seu Filho maior para nos orientar, porque morreu, acabou. Portanto, não tem sentido Deus fazer todo um esforço de mandar Jesus para nos trazer as lições. Lições para quê? Para o fim, que não serão utilizadas? Morreu, acabou? Ou então outras alternativas que criamos por nossa ignorância, como céu e inferno? Não, a vida é real, só ela é real. E Jesus nos deixa um recado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos mostrando que ele trouxe lições para o nosso desenvolvimento. Jesus traz as lições que devemos trilhar, ou o caminho, as lições para que trilhemos o caminho apropriado na direção da vida real, da verdadeira vida. Portanto, se queremos caminhar na direção da verdadeira vida, da vida eterna, porque somos imortais, do céu que tanto sonhamos, da felicidade que tanto sonhamos, o caminho está no Evangelho de Jesus. Claro que temos tantos outros recursos para isto. Deus não nos deixou só com o Evangelho de Jesus, que por si só já seria suficiente. Mas como somos diferentes, temos diferentes entendimentos, Deus vai nos mandando exemplos, modelos, tantos outros, para iluminar esse nosso caminho. Mas o caminho, as luzes melhores, mais seguras desse caminho estão com Jesus. O verdadeiro caminho está com Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este caminho está pautado nas verdades eternas trazidas por Jesus e por tantos outros emissários da divindade, como os profetas, os filósofos, que foram construindo e preparando o terreno. Mas as grandes verdades estão com Jesus. Jesus vem nos falar de um Pai amoroso e bom, que cuida de seus filhos. Porque é Pai, os pais cuidam de seus filhos. Deus investe nos seus filhos, cuida de seus filhos, oferece os recursos para o seu desenvolvimento e vai oferecendo as lições necessárias através desta construção das verdades, de apresentação das verdades eternas que são tão necessárias para construirmos este caminho na direção da vida real. Qual é esta vida real? É a vida do Espírito, é a vida eterna. É a vida do filho pródigo que volta para a casa do Pai, como diz Jesus. E voltando para a casa do Pai, educado, preparado, vencendo a nós mesmos, nós estamos caminhando na direção da vida verdadeira. Então precisamos para isto de quê? Buscar um entendimento mais profundo sobre este Evangelho de Jesus. E por isso, como não estamos abandonados por Deus, há 2000 anos Deus nos mandou Jesus. Mas 2000 anos é um tempo razoavelmente longo para nós que ficamos por aqui 70, 80, 90 anos, quem sabe? Então era preciso reviver.
E pelas nossas interpretações perderíamos a compreensão do ensinamento de Jesus, faríamos interpretações equivocadas. Então era preciso reviver o seu evangelho, e Jesus é quem faz essa promessa. Então, há mais ou menos 157 anos, Deus nos envia o Consolador prometido por Jesus para reviver o seu evangelho através da doutrina dos Espíritos. Vem nos trazer o Evangelho na simplicidade dos seus 3 primeiros séculos, mais compreensível, mais fácil de entendermos nestes séculos, nestes últimos séculos que estamos vivendo. 157 anos do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, revivendo o Evangelho de Jesus. Mas Jesus, na sua promessa, também o faz que deveria, além de reviver os seus ensinamentos, o Consolador deveria esclarecer todas as coisas. E é isto que a doutrina espírita nos faz. Trazer grandes lições, aprofundar o entendimento, porque já estávamos preparados para as novas lições. Como o aluno, que depois de aprender a tabuada, de aprender as séries de lições, as primeiras operações matemáticas, pode entrar em álgebra. Enquanto ele não aprender estas bases, não poderá entrar em álgebra. Então, era preciso esclarecer coisas no momento apropriado. E a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer uma série de questões. E a maior delas, e talvez a principal e o começo de tudo, é nos esclarecer sobre Deus, que é Deus, a maior inteligência do universo e a causa primária de todas as coisas. Através de reviver o Evangelho de Jesus, também vem nos esclarecer, nos orientar sobre os seus ensinamentos e sobre quem foi este Espírito todo especial que esteve entre nós. Quando Kardec pergunta aos imortais, em O Livro dos Espíritos, qual o ser maior que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade, a resposta é em uma palavra: Jesus, o maior ser que Deus colocou na Terra para nos servir de modelo e guia. Portanto, os seus ensinamentos são imbatíveis. E por isso ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas também a doutrina dos Espíritos vem aprofundar o entendimento sobre nós. Quem somos? Somos espíritos imortais, destinados à perfeição. É o único determinismo que encontramos ao estudar Jesus e ao estudar a doutrina dos Espíritos. Chegaremos lá. Somos destinados à perfeição. Quando chegaremos, depende do nosso caminhar, depende de como nos conduzimos, depende de quão rápido e quão eficazmente colocamos em nossas vidas as lições trazidas pelo Mestre. Vem nos orientar também sobre o sentido da vida e da morte, a doutrina dos Espíritos. O que é a vida e o que é a morte? A morte é o corpo que perece. A vida é eterna. Somos imortais, é o Espírito, nós que somos, este ser imortal criado por Deus, filhos de Deus. Quando Deus manda lições para os seus filhos, posto que é Pai, Ele está mandando lições para os Espíritos. Portanto, a doutrina dos Espíritos vem nos falar sobre essa vida, o sentido da vida e da morte. Mas também a doutrina dos Espíritos vem nos falar sobre a vida espiritual. Como é que é esta vida espiritual? Vem quebrar definitivamente o que Jesus havia extinguido, a ideia de inferno. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É incompatível com a ideia de inferno como um local de degredo permanente para os filhos de Deus. Então, a vida espiritual, ela é de acordo com aquilo que nós plantamos. E Jesus nos pergunta: e o que tenhas nós juntado, para quem será? O que estamos levando para conosco para a vida espiritual, de acordo com aquilo que levamos na nossa bagagem, vamos viver. E a doutrina dos Espíritos não nos traz só isso, que já é muito, nos traz muito mais. Então, é importante que estudemos a doutrina dos Espíritos para compreendermos a nós mesmos, para compreendermos melhor a Deus, a Jesus, a nós mesmos. Então, temos que estudar a doutrina dos Espíritos para vivermos melhor Jesus, para que tenhamos vida em abundância, para que caminhemos na direção da nossa felicidade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, para o acesso de muitos agora, facilitar o acesso a muitos. Ele está disponível, este programa, no YouTube. É só você buscar
Espiritismo em Palavras Simples, e poderá assistir os nossos programas no YouTube.